Sentados mesmo, vamos ler Lucas 4, a partir do verso 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer por sermos tão estimados por ti, ó Deus. Tu conheces cada coração que está aqui hoje, seja em riso e festa, seja em dor e lágrimas. O Senhor sabe o que se passa lá no fundo do nosso ser. Por isso eu te peço, Deus, que esta palavra alcance todos os corações aqui e encontre solo fértil para que frutifique conforme lhe apraz. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, o texto aqui nos fala que Jesus foi de Cafarnaum para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele fez o que todo judeu faria num dia de sábado. Ele foi à sinagoga. Só que quando Jesus entra na sinagoga, ele se depara com algo que é muito comum a nós também. Ele se depara com expectativas. As pessoas olham para Jesus e o olhar delas está carregado de expectativas, porque o texto bíblico aqui nos fala que a fama de Jesus já havia percorrido aquela região. Quanto mais numa cidade como Nazaré, que não era a cidade natal de Jesus, mas era a cidade de criação de Jesus. Nazaré era o lugar habitual para Jesus. Sabe aquela sensação que tem, por exemplo, os habitantes de uma cidade, que o presidente da república, ou a presidenta, né, é natural daquela cidade. Aí o camarada é eleito presidente, a cidade se enche de expectativas, quase que dizendo assim: que tipo de benefício vai vir para a gente? Que tipo de bênção vai chegar quando este rabino natural daqui de Nazaré, tudo bem que ele não nasceu aqui, mas foi criado aqui, que tipo de diferencial nós teremos por sermos de Nazaré? Então Jesus entra na sinagoga de Nazaré, todo mundo já se aquieta,
frustra qualquer iniciativa de alguém se arvorar para levantar e ler alguma coisa, diz: hoje quem vai ler é o nosso conterrâneo aqui, este que veio visitar sua terra. Coloca um livro do profeta Isaías na mão de Jesus e ele começa a ler o capítulo 61. Vamos lembrar que em Israel havia uma esperança no ar, chamada esperança messiânica. Na vida de Jesus, Israel estava cativo de um império, o Império Romano. Mas ao longo da história de Israel, ele já havia sido cativo de outros impérios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e agora os romanos. De dominação em dominação, a esperança e a expectativa do povo pelo Messias libertador apenas crescia. Porque na cabeça do judeu, o Messias é aquele que vem trazer libertação. Na cabeça daquele judeu daquela época, libertação de quê? Libertação desses povos dominadores que desde lá do Império Assírio só vem trocando o bastão de mão. Só vem trocando o cetro de poder e dominação de governante. Passou de um para o outro até que hoje Roma é quem toma conta do mundo inteiro conhecido. Então Israel clamava num grito silencioso, porém persistente e cotidiano, dizendo: até quando seremos escravos desse povo estrangeiro, pagão, gentio? Então a esperança messiânica era algo aflorado no coração e na mente do povo de Israel. E em Nazaré agora chega um ilustre visitante natural da cidade, que recebe o rolo de Isaías na mão e vai ler. E para a surpresa e excitação de todos, ele lê e depois de falar sobre aquele a quem o Senhor ungiu para pregar boas novas aos pobres, para restituir vista aos cegos, para fazer andar os coxos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Parênteses, o ano aceitável do Senhor era um ano de juízo, era um ano em que a terra era restituída ao povo, era um ano que quem fez besteira ia pagar pela besteira, o ano do juízo do Senhor. Então este que o capítulo 61 de Isaías diz que vem na unção do Senhor, este é o Messias. Messias significa aquele que é ungido para um fim específico. Jesus termina a leitura e diz: hoje se cumpriu esta escritura. Se cumpriu na minha vida. Para bom entendedor, meias palavras bastaram ali na sinagoga de Nazaré. O Messias está aqui. Essa expectativa aí de vocês, aqui ó. Depois de ler isso, ele se senta. E agora, o que é que vem depois? Lucas registra, logo aqui no começo deste relato, ele diz que após ler o texto, verso 22, todos falavam bem dele, todos comentavam positivamente sobre este concidadão que veio trazer as boas novas, estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios, mas ao mesmo tempo perguntavam: não é este o filho de José? E aqui começa uma problemática naquele dia na sinagoga de Nazaré. Porque por um lado o povo não podia disfarçar e esconder o assombro e a contemplação de que algo diferente e espetacular estava acontecendo diante de seus olhos e ouvidos. Diz o texto que eles estavam embasbacados com as palavras de graça que saía de seus lábios. Não tem como negar, sabe aquela história, contra fatos não há argumentos? Ele está falando e o povo está derretido. Eu me lembro daqueles 2 discípulos a caminho da estrada de Emaús, quando Jesus já havia ressurgido dos mortos, lá no final desse mesmo evangelho de Lucas.
Jesus aparece àqueles 2 discípulos, eles até então não sabem que se trata do Cristo ressurreto, e Jesus caminha com eles. E depois, lá no final do relato, quando Jesus se dá a conhecer para eles, a partir do pão partido, e vai embora, um olha para o outro e faz essa mesma constatação. Sabe aqui na sinagoga, quando diz que o pessoal estava impressionado e encantado com as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus, os discípulos de Emaús disseram a mesma coisa. Eles falaram assim, um para o outro: por acaso, porventura, não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Eu sei o que eu senti quando eu ouvi aquela voz. É o que aconteceu na sinagoga. O sobrenatural de Deus tocou corações. Não era apenas alguém falando, não era apenas mais um sábado onde algum escriba pegava a escritura, abria, lia, e todo mundo ia para casa com aquele senso de dever religioso cumprido. Neste sábado aqui, algo sobrenatural aconteceu, porque o coração do povo pegou fogo, e eles se encantavam com a graça que saía dos lábios de Jesus. Agora, associado a este mesmo momento poderosíssimo da unção de Deus, houve também o tom da incredulidade. Depois de dizerem o quão impressionante havia sido as palavras de Jesus, eles se perguntaram: mas espera aí, por acaso não é ele o filho de José? Em outras palavras, espera aí, tudo bem, a gente está sentindo um rebuliço aqui, mas espera aí, não é esse menino aí aquele que jogava bola com o filho do fulano ali? Não era ele aquele guri que a gente viu crescendo aqui em Nazaré? Espera aí, Maria é comadre da minha esposa lá em casa, o José é compadre meu lá da marcenaria. Esse menino aí a gente conhece. Quando Jesus se torna muito familiar, muito habitual, eu diria que este é um princípio importante para nós, queridos, que somos frequentadores de igreja. Nós que nos consideramos religiosos o suficiente para não faltar a um culto, a um evento de espiritualidade coletiva como esse aqui, vale uma palavra de ressalva: o cuidado de que às vezes esta glória inominável do Deus Todo-Poderoso pode ser reduzida a algo trivial e habitual. Sabe quando a gente apenas se acostuma às coisas de Deus? Você vem para cá, aí diz assim: levanta a mão, diz isso, quem acredita diz amém. Aí você diz, faz tudo, obedece tudo, mas parece que já virou mecânico, habitual. Isso é perigoso, porque isso drena a espiritualidade. E aqui, irmãos, parece que algo semelhante estava acontecendo, porque ao mesmo tempo em que o povo se maravilhava com as palavras, a incredulidade de seus corações vinha pela habitualidade do menino Jesus que fora criado nas ruas daquele vilarejo. E por causa dessa incredulidade, por causa dessa palavra dúbia em que o povo se encanta com a palavra, mas bota um pezão atrás, porque diz: espera aí, não faz sentido aqui na cachola, isso aí é filho de José. Por causa desse vai e vem e desse passo para trás, Jesus então lhes traz uma palavra dura. Ele relembra 2 episódios da história do povo de Israel que foram vergonhosos para Israel. Ele traz à tona o momento do movimento profético em Israel, e ele resgata aqui 2 figuras que foram as maiores personalidades do movimento profético de Israel: Elias e o seu discípulo Eliseu. Estes 2 profetas viveram num tempo em que o povo estava no maior vai e vem, ora fiel ao Senhor, ora infiel ao Senhor. E nesse vai e vem, o povo colhia as consequências de suas escolhas idólatras. Ao se entregar aos ídolos de outras nações, o povo colhia o castigo da mão severa de Deus. E quando ele resgata, por exemplo, a história que envolve o profeta Elias, ele diz que o povo, por causa dos seus pecados, experimentava um tempo de seca e estiagem. 3 anos e meio. Sem água, sem comida, o gado morrendo, as lavouras secas.
E ele lembra então que em Israel, neste tempo de seca, tinham muitas viúvas. Por que viúvas? Porque eram mulheres desamparadas de seus homens. E por isso, naquela sociedade da época, essas mulheres deveriam ser alvo da imediata misericórdia do povo. Eram mulheres desassistidas e desamparadas. Então ele diz, muitas viúvas carentes estavam em Israel nesta época. Mas nesta época Israel estava afundado no pecado da idolatria. Aí ele diz, o que aconteceu? O povo que adorava outros deuses e não o Senhor, o povo que se encheu de incredulidade diante do Deus vivo, este povo não recebeu a visitação de Deus. Diz aqui que Elias poderia ter contemplado qualquer viúva em Israel, mas Deus o enviou para uma viúva que morava lá no extremo norte da terra, na região de Sidom, numa cidade litorânea do mar Mediterrâneo chamada Sarepta. E ali então, para aquela mulher que não fazia parte das viúvas de Israel, Deus operou a sua provisão miraculosa. Aí, para fortalecer ainda mais o que Jesus estava querendo dizer, ele pega um outro ensino, uma outra história, uma outra vergonha, e lembra de quando houve lepra. Na verdade, a lepra sempre houve, mas ele diz, na época do profeta Eliseu, também houve muitos leprosos na terra, e o profeta não foi levado para purificar nenhum dos leprosos, porque havia incredulidade nos corações. O leproso que foi purificado foi um pagão, chamado Naamã, comandante do exército sírio. Com essa segunda história, Jesus está olhando para aqueles de Nazaré, dizendo o seguinte, olha, vocês que se encantam com a palavra, mas ficam dizendo que eu não posso ser o Messias, porque sou apenas o filho do carpinteiro, vocês que não conseguem dar este passo de fé, transpor aquela visão humana do filho do carpinteiro para enxergarem o filho do Deus vivo, vocês que estão com um coração incrédulo, vocês estão iguais aos seus pais, lá na história do povo de Israel, e saibam do seguinte, a aqueles e a vocês, Deus está mandando um profeta novamente, que será levado aos gentios. E então, assim como Elias foi para Sarepta, como Eliseu foi purificar o sírio Naamã, Jesus estava ali dizendo, vocês estão com um coração cheio de incredulidade, e assim sendo, eu vou partir, e o que vocês ouviram a meu respeito, vocês vão continuar ouvindo, mas em outro lugar. Esse texto, queridos, vai se desenvolvendo e vai nos mostrando como é importante nós termos uma fé racional, mas não dependermos da razão para explicarmos todas as coisas. O povo de Nazaré queria que fizesse sentido a razão. Como é que pode o filho de José ser assim? Não faz sentido aqui na cachola. Não dá para raciocinar aquele menino que cresceu com o meu ser o Messias. A nossa fé, repito, é uma fé racional. Ninguém aqui é convidado a se abstrair da razão. A fé em Cristo Jesus, ela faz sentido, racional. Mas ela não pode depender apenas da razão. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estava para me casar com a Cíntia, eu fiz aquela maratona de distribuir convites de casamento. E fui na casa de um amigo de infância, num prédio que eu morava, antes de me converter, antes dos meus pais voltarem para o Rio. E lá naquele prédio tinha um vizinho muito querido que eu convidei para o meu casamento. E ele então tinha ouvido falar que eu havia me convertido, éramos de origem católica. E então agora virei crente, né? Como diz assim, rapaz, eu ouvi dizer que tu virou crente, macho. Que história é essa? Me conta aí como é que foi isso. E eu contando para ele, e em alguns momentos, né, no ápice do meu ardor evangelístico, eu chegava para ele e dizia, paz, porque aí nessa hora Deus falou comigo, e aí eu fiz assim, e aí então eu tive uns problemas, e foi por causa desses problemas que eu acabei amolecendo o coração, e quando eu estava lá naquele dia sozinho, Deus falou comigo, tarará. Na terceira vez que eu disse que Deus havia falado comigo, ele me interrompeu, e disse assim, não Mário, peraí, vamos falar aqui sério.
Tudo bem, eu entendo que você teve uma experiência, você mudou de religião, etc. e tal, né, na cabeça, mudou de religião. Mas, meu amigo, como é que é essa história de Deus falar com você? Espera aí, Deus, ficou entre parênteses algo assim, ó, Deus que a gente nem sabe bem se existe, porque afinal de contas a gente não está vendo o homem por aqui. Como é que essa história de um ser que a gente não vê, algo ligado à religião, portanto algo distante, lá em cima, como é que este ser todo-poderoso falou com você? Qual era o problema daquela conversa? É porque dizer que Deus fala com o seu povo não faz sentido. Como é que a gente ouve alguém que a gente não está vendo? Às vezes Deus fala a partir da palavra, às vezes Deus fala a partir de um momento como esse, às vezes é uma música que você ouve, mas que Deus fala, fala. E quem está aqui e já ouviu a voz de Deus, vai dizer assim, que nem aquele personagem lá do Alto da Compadecida, né? Ele diz assim, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Eu não sei como é que Deus fala, mas eu sei que Ele falou. Sabe, irmãos, esta é a dimensão que extrapola a razão. Ao mesmo tempo em que eu digo que a nossa fé, ela é racional, ela extrapola a razão. E o povo em Nazaré talvez ilustre bastante a nossa sociedade moderna, que quer sentir este rebuliço do Espírito de Deus, falando, movendo, etc., mas quer também que tudo seja, né, encarcerado ali nos limites da nossa razão. Tem que fazer sentido. Não, não tem. Tem horas que Deus fala e que não faz o menor sentido, e você diz, Senhor, mas é por aqui mesmo. E você vai ler, e você vai orar, e você conversa com um, conversa com outro, e ouve uma música, e ouve uma mensagem, seja o que for, e naquilo tudo você ouve dizer assim, por mais estranho e irracional que pareça, é por ali que eu te quero. Quem tem experiência para contar, levanta a mão e diz, eu sei que Deus falou comigo. Eu sei, irmãos, que Deus falou comigo. Eu só não posso explicar como. Mas o resultado desta chicotada que Jesus faz, é que este povo se encheu de ira, porque a expectativa messiânica, aquele pessoal que estava na sinagoga de Nazaré, esperando que o seu compatriota viesse, e como Messias dissesse assim, ó, eu vim para libertar Israel, vamos detonar o Império Romano, e como eu sou aqui da cidade, vocês vão ser os primeiros a serem beneficiados. Talvez o povo lá tivesse esperado isso. Como Jesus não atendeu a essa expectativa, e disse que ao contrário, por causa daquela incredulidade, ele lembrou o povo de que quando o povo havia sido incrédulo e infiel, Deus tinha direcionado a sua bênção para gentios. Naquele momento, então, o povo pega Jesus pelas bitacas, arrasta ele para fora da cidade, leva para o alto do monte, onde a cidade é situada. E ali no alto do monte havia como que um precipício, e diz o texto que a intenção do povo era arremessar Jesus daquele precipício. Surpreendentemente, o texto diz que Jesus passou por entre eles e se retirou. A gente não sabe se isso aqui foi nas carreiras, driblando todo mundo para escapar da morte, ou se foi, eu prefiro acreditar assim, aquela cena mais cinematográfica de Jesus andando calma e tranquilamente, olhando no olho de cada um e dizendo, não é chegada a minha hora, e já que não é minha hora, você não tem poder para me tocar. E andando calmamente, desceu e foi embora. E assim encerra o nosso relato. E eu quero terminar, queridos, dando esta ênfase do monte para o qual Jesus foi levado, para lá de cima ser jogado e morto. Alguém que aparentemente estava blasfemando na sinagoga, sofreria a pena de morte, que era costumeira para qualquer pessoa que blasfemasse. Pois bem, no mesmo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no início, Jesus é levado a um outro monte. Para que monte Jesus é levado? Na verdade, por quem Jesus é levado a esse primeiro monte? No início do capítulo 4. Se você olhar na sua Bíblia, antes do verso 1,
você vai ler o título da passagem que diz: Jesus é tentado pelo diabo. Diz o texto que o diabo leva Jesus ao alto de um monte e diz assim: olhe para todos os reinos da terra, se de joelhos me adorar, tudo isso será teu. Cá entre nós uma tremenda mentira, porque o diabo não tem poder para dar nada para ninguém. Nada para ninguém. Ele promete, a pessoa acha que está ganhando e depois perde tudo. Ele disse: se ajoelhe aqui diante de mim e tudo isso será teu. O que Jesus faz? Jesus diz, com a palavra de Deus, ele diz: a palavra me ensina que eu só dobro os meus joelhos para adorar o único e verdadeiro Deus. Ou seja, não, eu não me dobro diante de você. Eu não preciso de todos os reinos. A minha personalidade, a minha compreensão de homem como filho de Deus não pede de mim que eu tenha todos os reinos. O homem dos nossos dias, o homem ao longo da história, mas acima de tudo nos nossos dias, está doido por reinos da terra e por tudo de bom que a terra tem para oferecer. E infelizmente, queridos, alguns têm dobrado os seus joelhos diante de ídolos que lhes prometem, promessas vazias, diga-se de passagem, que lhes darão poder, honras e riquezas. Muitos se dobram, não diante do diabo, porque se o diabo aparecesse mesmo pedindo para a gente dobrar o joelho, a gente diria, aquelas frases prontas: vai de reto, vai para lá, está amarrado em nome de Jesus, a gente diria isso. Mas de maneira sutil, às vezes ele pode aparecer na forma de uma proposta irrecusável de trabalho, que te promete mundos e fundos, mas que você sabe lá no fundo que não é a opção mais ética, que não será uma forma de honrar a Deus. Às vezes, ele te pede que se ajoelhe diante de um contrato, diante de um negócio para assinar, ou diante de uma pessoa com quem se relacionar, que te promete mundos e fundos e diz: com aquela pessoa, porque ela é bonita, porque ela é bem-sucedida, porque isso e aquilo, eu terei tudo o que eu preciso emocionalmente. Mas você sabe lá no fundo que não é uma pessoa de Deus. Você sabe lá no fundo que não é o que Deus tem para você. Você sabe que a cláusula X daquele contrato impede que você se dobre diante dele para assiná-lo. Mas infelizmente muitos têm caído e se rendido de joelhos a essa promessa dos reinos da terra. Jesus Cristo então no alto deste monte diz: não me dobro, vou viver para servir e adorar apenas o meu Pai, diante de quem meus joelhos se dobram, mas diante de ti, para ter em troca reinos, que cá entre nós eu sei que tu nem pode dar, não me dobro. Olha que interessante, capítulo 4 de Lucas, 2 montes nos quais Jesus é levado. No primeiro monte, ele é levado para ganhar os reinos da terra. No segundo monte, ele é levado para ser jogado lá de cima e morrer. No primeiro, ele não se dobra, porque entende que não seria daquela forma que ganharia os reinos da terra. No segundo, ele não é jogado, porque ainda não era chegada a sua hora. 2 montes que ameaçaram a vida de Jesus. Em 2 montes, 2 ocasiões que evidenciaram a vitória de Jesus. Mas o final do Evangelho de Lucas, assim como o final dos demais evangelhos, aparece um terceiro monte. E como é o nome desse terceiro e último monte? O Monte Calvário. E no Monte Calvário, Jesus vai aparentemente levado pelos romanos com o aval da liderança judaica religiosa, mas na verdade ele está ali por vontade própria, porque já dizia ele no jardim do Getsêmani, que mais valia cumprir a vontade do Pai do que a sua própria vontade. E naquele momento, a vontade do Pai é que ele cumprisse o plano eterno de Deus de salvar a humanidade de seus pecados.
Os 2 primeiros montes, Jesus foi levado para morrer e não morreu. No terceiro monte, Jesus vai porque quer e morre. Morre aparentemente, porque no terceiro dia algo acontece. Mas antes do terceiro dia, que você já sabe a história, segura o aleluia que a gente dá junto já já. Mas lá no alto da cruz, ele preso, ele vendo que o seu momento estava chegando, ele então exclama em aramaico aquela famosa frase que os guardas ouviram e entenderam errado. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, no momento desse brado, Jesus Cristo era a mais pura imagem do Cordeiro Imaculado, sobre o qual o sacerdote impunha a mão, e neste gesto simbólico o pecado do povo passava para o Cordeiro, e então aquele Cordeiro era morto, e assim com o derramamento do sangue do Cordeiro havia a remissão dos pecados do povo. Lá na cruz, ao dizer que se sente desamparado pelo Pai, Jesus está dizendo: é agora, é nessa hora que os pecados da humanidade, que os pecados do Roberto Carlos, que o pecado da Simplícia, do Vitinho, estão sobre mim. É agora, é aqui. E naquele momento então ele diz: está consumado. A obra que eu vim fazer está sendo concluída agora. E morre. Ao morrer, o inferno celebra, porque pensa que conseguiu o que intencionou lá atrás, quando tentou Jesus no deserto. As hostes do mal, o Império Romano, a liderança judaica celebram, porque dizem: silenciamos este arruaceiro que estava desviando os nossos princípios religiosos e morais. Mal sabiam eles, queridos, que dias depois, esta morte, que ainda celebrava aparente vitória, começava agora a agonizar, porque a vida do Criador voltara a pulsar dentro de Cristo e o trouxe à vida. E trazendo ele à vida, ele diz para mim e para você que tivemos os pecados perdoados, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Agora sim, aleluia! É porque Jesus Cristo está vivo, que nós podemos lembrar que teremos os nossos montes para subir. Montes são esses momentos cruciais, onde ou o diabo ganha e nos faz escorregar nas tentações que nós mesmos almejamos. Não somos tentados pelo diabo, somos tentados pelos nossos próprios desejos, que ele apenas potencializa. Então os montes são lugares onde ou escorregamos por essas artimanhas que o inimigo potencializa diante de nós, ou então escorregamos por questões circunstanciais que quando a gente olha, já está envolvido no pecado até a cabeça. Deus sabe que teremos esses montes, mas assim como Jesus, que não morreu no primeiro, que não morreu no segundo, e que aparentemente tinha morrido no terceiro, mas que reviveu, ele diz: vocês também podem ser vitoriosos nos montes da vida. Qual é a tua tentação, irmão? Qual é o teu momento de incredulidade agora? Porque às vezes a provação do dia a dia faz você questionar se Deus está realmente ouvindo a tua oração ou não. E isso começa a brotar incredulidade no coração. Será que Ele está mesmo lá? Às vezes quando o problema não é só sério, mas além de sério ele é persistente, o coração da gente fraqueja. E ao fraquejar, por mais firmes com Deus que possamos ser, temos aqueles momentos de dúvida. Quero dizer que é extremamente positivo você ter essas dúvidas, porque quando Deus te convence de que Ele está lá, de que Ele ouve a tua oração, e quando Ele te dá essa vitória, você sai do outro lado do túnel renovado e fortalecido. Amém?
É porque Cristo venceu nos montes da vida, e especialmente no Monte Calvário, que Ele diz para você, seja qual for a tua pendenga, o teu problema, a tua tribulação, seja quanto tempo ela estiver durando ou vier a durar, saiba de duas coisas. Primeiro, você é imensamente estimado por Deus. Ele te ama, Ele te estima e Ele quer te ver para cima. E segundo, saiba que a vitória de Cristo é a sua vitória. Que Deus então te abençoe no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.